Aí Pois é, aí que eu chego no. Porque assim, Ciência Sem Fronteira não existe mais, até o momento ainda não ressuscitou, mas a do MEXT. O que você teve de prova? O que teve de documento especial? Como foi esse processo para você estar se inscrevendo? Foi Então, prova? Hum. ó, a primeira, eu sempre digo que são algumas fases. A primeira Uhum, fase desse processo é documentação. Então, uhum, dependendo da região onde você mora, vai ter uma embaixada, na uhum. verdade, tô embaixada, né? Ou algum consulado que vai ser responsável pela sua região, pela sua área. Cada órgão desse vai lançar um edital para fazer a seleção para o MECT, né? Então, às vezes varia uma coisa ou outra de um edital para o É. outro. Mas, no geral, eles pedem uma documentação, né? Que, no meu caso, como eu vim para a Bolsa de Pós-Graduação e Pesquisa, eles queriam, por exemplo, fora a. Vamos lá. Quais são os documentos que precisa? Tem um formulário próprio De da. inscrição. Lá, um formulário de inscrição muito longo, onde eles perguntam muitas É uma coisas dessa. vida. É. Olha, é muita coisa. E perguntou, Uhum. inclusive, por que que você quer ir para o Japão, o que que você pretende estudar, e você tem que escrever e realmente se justificar, e o espaço não é muito longo, né? Eu E lembro esse que eu fui. tipo de bolsa sempre pergunta o que que você quer fazer quando voltar, né? Porque tem que voltar. é, e aí, eu lembro de estar preenchendo no Ah, PDF e a letra ficou pequenininha assim, porque eu estava. sim. Eles perguntam muitas coisas naquele formulário. Então, é bom quem tiver a intenção de prestar essa bolsa também, dá uma olhada nesse formulário com antecedência e tenta, né, tirar dúvidas, porque algumas coisas são até meio confusas. Tem gente que Sim, me sim. pergunta, né, algumas coisas, gente que quer vir, e aí eles ficam confusos com partes do formulário que não Uhum. sabe exatamente colocar ou se precisa preencher. Você preencheu em português ou em japonês? Ou em inglês? Eu preenchi eu acho que é em inglês. Você preencheu Foi. em inglês? Mas a sua aula agora no Hirodai, na Universidade de Hiroshima, é inglês ou é japonês? Em japonês. Japonês. Mas eu preenchi tudo em inglês. Para Hum, mim era mais simples. Mas realmente é isso. Você tem que preencher em inglês ou em japonês, né? Porque sim, precisa sim. para Não poder pode vir. ser em português. Não pode ser português. Porque é um processo que passa pelo governo japonês, né? Como a bolsa é fornecida pelo governo japonês, eles precisam entender o que está escrito ali. Então, se não for Sim. japonês, pelo menos o inglês Uhum, para poder conseguir a informação. Bom, aí tem o formulário, que é o principal, e aí tem algumas documentações pessoais, né? Enfim, de sim. identificação, o diploma da universidade, o seu histórico escolar, e Sim. outro ponto muito importante para essa bolsa é o projeto de pesquisa. Uhum. Porque o seu é Então, você mestrado, né? é, exato. Então você tem que preparar um bom projeto de pesquisa nas regras que eles colocam no edital, então número de página, estrutura, tem introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusão, então Sim. tudo certo. Você tem que fazer caber aquilo ali e você tem que se Uhum. vender no projeto de pesquisa, porque a partir Com dele certeza. eles vão selecionar os melhores, Uhum. né, para a próxima fase. E aí, qual é a próxima fase? Depois de passar por todo esse processo de documentação, que não é pouca coisa, é muito tempo para preparar tudo isso e mandar, né? Principalmente o projeto de pesquisa. Para escrever um bom projeto de pesquisa, não sai da noite para o dia, né? Você tem que Com pesquisar certeza. Tem que bastante. dar o sangue, tem que dar a vida. É. E aí, depois disso, se você passar nessa primeira fase, Uhum. eles te chamam para fazer uma prova escrita. Sim. E aí, o que que cai nessa prova escrita? Uhum. Essa da bolsa de pós-graduação é uma prova de línguas. Então, cai inglês e cai japonês. E aí, é uma prova que vai ficando cada vez mais difícil. No Uhum. caso do japonês, né, eles colocam um nível mais simples. E aí vai avançando. E você vai respondendo tanto que você conseguir. Sim. Para eles saberem, para eles terem certeza que você vai conseguir morar aqui no Japão, porque no Japão É. ninguém fala português, né? Mal fala inglês, que dirá Pelo amor português. de Então, Deus. É.
Você tem que saber japonês ou saber inglês. Saber bem uma das duas línguas, né? Não Sim, precisa sim. saber perfeitamente as duas, mas você precisa saber bem pelo menos uma. Aí eles te pediram teste de japonês, teste de português, de inglês. Além da prova, você tem que dar algum documento? É, O que você deu? não, não é obrigatório, tá? Uhum. Mas isso faz diferença para eles selecionarem os candidatos, né? Então, se você tem proficiência na língua e você comprova aquilo com um teste reconhecido, eles vão te dar Ah, a preferência. Eu mandei o JLPT, o meu sim, certificado de sim. N2, JLPT, e eu fiz a prova TOEFL também, que é de Uhum. inglês, né? Sim, sim, sim. Mandei os resultados para ele, mandei comprovante para eles. Ah, o Raio Uhum. tudo bem, Aí, sabe? konbanwa. Bom lá. É, Ah, E aí, sim. muita gente com muito medo, né, Hum. dessa prova. Ai, mas não sei japonês, e agora? Quer dizer que eu não posso ir para o Japão? Então, eu conheço muitos bolsistas brasileiros, inclusive, que vêm por essa bolsa do MEXT, que não sabem japonês, que Eu também estudam encontro japonês. muita gente assim. É... Exatamente. Porque as pessoas sabem que eu estudo há muito tempo, né? Então, elas Sim, pensam que eu só consegui a bolsa porque eu já estudava. Mas não sim. tem isso, tá? Se você souber bem o inglês, dá para vir também. Conheço várias pessoas. E aí, essa é a segunda fase, tá? A Uhum. fase da prova. Passando nessa Uhum. fase da prova, É a tem a fase melhor. da. Ah, um ponto importante da gente passar para a Ah, próxima fase, a fase da prova, ela é presencial. sim, sim. Ou seja, você tem que viajar ou se deslocar Uhum. até o contato mais próximo, né? Ou até a Por exemplo, embaixada. Belém, o consulado de Belém abrange Piauí, Belém e uma parte do Mato Grosso. Então, o pessoal daquela área que quer prestar para a Bolsa tem que vir para Belém. Acho que no ano de 2020 e 2021, eu tô falando do consulado de Belém, né? Foi a única vez que não teve a prova, mas foi a nota do Enem. Mas foi, tipo assim, muito em cima. Então, quem não tinha feito a prova do Enem não podia nem se inscrever. Mas aí foi por conta do Covid. Aí agora voltou, é tudo presencial. No caso daqui, eu ia falar daqui, né? Daqui de Fortaleza. No caso do consulado Aqui de do Recife, Fortaleza. eles cancelaram a prova. Não Ah, tinha foi? prova que dava. Então não tinha essa fase. Você passava a documentação direto para a entrevista. Sim, sim, E a sim, entrevista sim. era remoto, né? Era feito Uhum. online. No meu caso, eu precisei ir até Recife. Então, Sim. viajei para Fortaleza até Recife para fazer essa prova. E Uhum. aí, foi engraçado, quando terminou a prova, todo mundo estava muito nervoso, né? E querendo saber da moça que trabalha no consulado. Ah, quando é que sai Sim, o sim, sim. resultado? Vai ser a fase e tal. E Aí consulado ela disse, demora. é a entrevista, o resultado provavelmente vai sair daqui uma semana, alguns dias, né? Não chega nem a ser uma semana, não. Mas a entrevista é daqui 2 semanas. Uhum. Aí a gente, então tá ótimo, para voltar para Fortaleza, né? Fazer a entrevista remoto, não sei o que. Ela, remoto? Remoto não. E pra cá de novo. É. Meu Deus do céu. Então tinha duas opções, né? Ou voltar para Fortaleza e voltar para Recife, fazer esse bate e volta, ou Hum. ficar em Recife por 2 semanas, que era inviável também. Passar duas Eu já ia falar, meu Deus. É, semanas. é. Não dá, né? Então tive que voltar para Fortaleza e voltar para Recife 2 semanas depois. Uhum. Aí Para a você próxima teve essas duas etapas presenciais de prova, tanto prova escrita como a entrevista. entrevista, né? Aí depois da entrevista, aliás, na entrevista, você falou em quê? Com quantas pessoas? Era tudo japonês? Tem uma série de dicas que eles dão, né? Bolsistas e ex-bolsistas na internet Sim. falam 1 milhão de coisas sobre essa entrevista. É. A entrevista, como é que é o formato? Você entra numa sala onde tem uma mesa bem grande, vai ter Aí então, Belém. Ah. e tem mais duas pessoas Hum. que, no meu caso, foram descendentes de japonês, mas brasileiros, né? Que são Hum. acadêmicos. Então, se o cônsul vai ficar responsável pela parte administrativa do teu Uhum. processo, esses outros dois acadêmicos vão para a parte mais acadêmica da coisa. Então, Sim, sim, sim. eles vão pegar o fundo que você escreveu no seu projeto de pesquisa. Uhum. Se faz sentido, o que você já fez antes que dê uma base para aquilo que você quer fazer,
por que que você quer fazer aquilo? Então, eles perguntam muito isso do porquê, né? Por Isso que que você quer fazer? Ah, isso eu entrei falando em japonês, né? Eles falam que é importante você, pelo menos, se você não falar nada de japonês, pelo menos uma introdução, um sim, sim. cumprimento, Uhum, enfim. Mas eu comecei a falar em japonês. uhum. E aí, depois eles pediram, depois que eu me introduzi, eles pediram para eu apresentar o meu projeto de pesquisa em inglês. Então, eles pediram, porque eu escrevi o projeto de pesquisa em Sim, inglês. Eles pediram para sim. eu defender o projeto de pesquisa em inglês. E aí eu já estava preparado, Sim, estudado várias sim, vezes. sim, sim. E aí eu conversei, falei para eles o projeto de pesquisa, eles me perguntaram tudo o que eu estou falando. Hum. A pergunta talvez mais importante é: por que que você quer fazer essa pesquisa no Japão e não em outro país? Né? Ah, clássica. Essa é clássica. Ela tem que fazer sentido para valer essa bolsa para o Japão, né? Será que Sim. não dá para ir para outros países desenvolver? Será que é uma pesquisa que ela é abrangente ou tem que ser especificamente no Japão? Então você tem que defender. É, isso, e aí, todas essas perguntas foram em português. Sim, Então, sim. depois do japonês, teve o inglês e depois a gente começou a conversar em português. Tiraram tudo de você, né? O que você tinha, eles. Eles sabem como pegar. Isso é bem legal. Eles sabem mesmo o que perguntar para te testar. É realmente um grande teste. E aí, esses dois acadêmicos, nossa, eles estavam realmente me colocando contra a parede. Eu me senti Sim, sim. meio realmente bravo. Sim, sim, Foi- sim, sim, sim. Mas o cônsul, que era quem todo mundo achava que ia ficar mais Sim. nervoso, né, Uhum. por causa dele, ou a pessoa que ia dar mais medo, ele foi o mais simpático de todos. Uhum. Eu acho que como ele viu que os outros dois já tinham feito a parte Já do tinha processo, feito um picadinho de você. ele queria conversar. E aí Uhum. ele começou a puxar papo comigo em japonês, né? Que ele Sim. viu que eu falava japonês no começo. E aí ele começou a falar da Keio, começou a falar de arquitetos japoneses. Ah, você conhece arquitetos japoneses? Você conhece o fulano? Aí eu não conheço, Porque porque eu eles ficam com o currículo de você na mão, né? Eles fazem a entrevista mas com o currículo. Ah, você é interessante. É por isso que eles têm a base, né? Eles têm que ter e coerência, senão a coisa. realmente, eles sabem tudo que você fez antes, né? E eles tentam linkar isso porque é o que você precisa fazer para poder conseguir a bolsa, né? Precisa ser Uhum. coerente. Então, o que você já fez e o que você quer fazer. E eles vão perguntar isso. Então, comecei a conversar com o Cons, bater um papo ali de amigos, Sim, de sim, colegas, sim. descontraído, ótimo, porque depois já tinha passado o nervosismo, Sim, estava sim. bem final. E aí a gente conversou um pouquinho de japonês e acabou a entrevista. É, e aí, depois, a última fase, acho que talvez Ah, a mais. Não tem fase tranquila, eu ia dizer mais tranquila, mas não tem fase tranquila, porque é. depois você vai em contato com o Japão. Depois que Uhum. você, na entrevista, você começa a entrar em contato com as universidades japonesas, né, para você conseguir uma carta de aceite e você vir. Interessante. É porque a minha bolsa do MECST foi aquela última cultura e língua japonesa, né? Não foi. A minha bolsa de mestrado agora é diferente, né? Não perguntam sobre projeto, porque não é projeto. É mais como você disse, por que você quer ir pro Japão? É, ou cultura, língua japonesa é um sanduíche, né? Só pode ir graduando, quem tá no meio da graduação, né? Então não é projeto, é para você ter uma vida de graduando durante um ano no Japão. Então é diferente. Aí eu não sabia que tem esse contato com a universidade, você tem que negociar. Eu quero estudar aí. Legal! Você tem que mandar e-mail para as Sim, universidades, você faz uma sim, pesquisa, sim. né, Uhum. pré-triagem dos orientadores que você acha que fazem sentido com a sua pesquisa e que e do Legal, legal. então acho que isso do lugar também é uma coisa que eu sempre falo. Não só a universidade em si, enfim, você tem que pesar o que é importante para você. Mas vai, É. qual é a universidade? Uhum. Quem é o seu orientador? Qual é a Uhum. cidade, a região que você vai morar? Então tudo isso tem que colocar na Uhum. balança. E aí você vai entrar em contato com várias universidades Sim, para que sim. elas te dê uma carta de aceite, né? Você Isso tem pode ter até duas. consulado intermédio? Hum, não. Você entra em Não. contato com as Hum. universidades. Então Mas tem que ser depende. inglês ou japonês, né? Isso. Mas você Hum. sabe ficar.
relatando para o consulado, né? Sim, Eles sim. sempre perguntam como é que tá, porque tem os prazos. Você tem que Uhum. conseguir até data final, Sim, enfim. sim, sim. E aí você, dentre as opções que você tenta conseguir, né, 2 cartas de aceite Uhum. e você encaminha essas 2 cartas de aceite para o consulado e aí o governo japonês é que vai ficar encarregado de decidir para qual você vai. Uhum. É, 2? Nossa. duas, olha, quando eu recebi Ah, o ok da entrevista, ah. eu mandei e-mail para 10 diferentes Tudo em japonês. Inglês. em japonês, acho que a maioria foi em Hum, japonês. tá. Eu mandar em inglês também, sem problema. E aí eu tinha recebido, eu sabia que eu precisava de uma carta de aceite. Sim, E aí eu saí sim, atirando, sim. sabe? Não, tá Mas a certo. Ah. moça do consulado falou: você não pode ter mais de 2 cartas de aceite, tá? Aí eu, opa, Hum, hum. porque é isso, o governo Assim, você japonês vai pode escolher. ter e não dá pra eles. Não, não é assim que funciona. Eu acho que até pode, mas Hum, ela fala, tipo assim, vai tentando aos poucos. Tenta uma, e se não der certo, você tenta outra. Só que o tempo é tão curto que às uhum. vezes não ficar esperando a resposta do É verdade. a pessoa daqui do Japão que você quer estudar, ele está fora do país, está fazendo uma pesquisa, Sim, não sei onde. sim. Vai se aposentar. Ah, nossa, é muito clássico isso. Você quer falar com tal professor? Não, sabe o que é? Ano que vem ele vai se aposentar. Você fala, o quê? Eu É. passei por isso. Eu mandei, um dos professores que eu mandei foi Uhum. justamente se aposentar. Teve gente que nem respondeu, nunca, até hoje, nunca respondeu. É a É, vida. e eu consegui 2, né? Que foi Uhum. a primeira da Hiroshima University, então da Hirodai, Uhum. e da Ritsumeikan Daigaku, que é uma Ah, universidade desliga. que é em Kansai, né? Tem Uhum. uma em Kyoto, e essa que eu queria estudar era em Shiga. Então, um pouquinho lá no Desliga que Nordeste é Chica? Interessante. da arquitetura. Ah, Hum, isso que eu tô falando até agora o projeto todo era de arquitetura, tá? Não era de ensinar japonês, não era de língua japonesa, de cultura japonesa, não. Era para estudar arquitetura. uhum. É, Que, na verdade, é o seu sermão, né? A sua especialidade. isso, exatamente, a minha formação. É, e aí tive essas 2 cartas de Hum, aceite, sendo que a Hirodai é uma universidade nacional, ou seja, uma universidade que é do sim. país, do Japão, do, enfim, né, federal, e a outra Federal. É particular. ela é particular. E aí eles sempre dão preferência para as universidades que são nacionais, Federal. porque realmente é um custo menor, né, para o governo É. japonês. É bom ter isso em mente. Quem for escolher a universidade, se você quiser muito uma universidade particular, você tem que deixar isso bem claro, que tem que ser Uhum. lá. Porque eles vão, né, dar preferência para aquilo que representa menos custo, claro. É. Assim, não é impossível, né? Mas, como você está dizendo, porque assim, tem muito bolsistas que são de particular, mas eles, é lógico, né? Quer pagar É, federal é melhor. É. pois é. E aí eles escolheram para mim a Universidade de Hiroshima, que é onde eu estou estudando mestrado aqui, e acho que o caminho foi meio esse. Nossa, eu falei muito. Não, pois é, a gente está esperando as perguntas do pessoal, né, para estar perguntando, mas até então eu vou estar puxando de você como Pode. foi isso, como está sendo, né? Porque, como você disse, eu sou de Belém do Pará, você de Fortaleza nesse frio.